o encontro só vier que os irmãos vivem em união. Um dos exemplos que está citado aqui é nisso aqui. E assim, todos os avivamentos, eles impactaram a sociedade, mudaram os costumes dos povos. As pessoas passaram a ter mais compromisso com Deus, a respeitar uns aos outros, a viverem de forma que unidos, como a Bíblia Sagrada ensina. Segundo parágrafo, a geração depois dos avivamentos. O que eu disse a respeito lá de ASP, da faculdade de ASP, também é consenso de que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudança nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Então houve mudança, transformação, só que com o tempo o povo foi acomodando, foi dando lugar ao pecado, foi se afastando da verdade, até chegou o que nós estamos presenciando na Europa, por exemplo. Igrejas foram fechadas, templos foram vendidos para tornar-se boates, tornar bares, tornar pontos comerciais. Por quê? Porque a mornidão tomou de conta. Em muitos lugares, a chama se apagou, como na vida de muitos crentes que eram alegres, avivados, despertados, e passaram a viver como se tudo estivesse normal. O pecado passou a ser aceito como normal, e com raras exceções, irmão, muitas coisas que eram pecado hoje não é mais. Hoje é difícil saber o que é pecado, porque as pessoas acostumaram com o pecado. Eles acomodaram e às vezes deixam muitas coisas, mas sempre tem um pecadinho de estimação. E o crente não pode ter pecadinho de estimação. Você tem que romper totalmente com o mundo e viver para Deus. E é isso que a palavra de Deus ensina. Então, os instrumentos de Deus que incendiaram as nações passaram. E os seus sucessores, eles não tiveram o mesmo impacto em manter o fogo aceso. Provérbios 26, versículo 20, parte A. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney, de William Seymour, é o mesmo, ele não mudou, mas do que nunca precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Então Deus não mudou, Deus continua com o mesmo Deus para fazer as mesmas coisas. O que está faltando às vezes falo para os irmãos, eu presenciei, minha esposa testemunha disso, lá na nossa cidade, Jesus batizando o Espírito Santo nos cultos, na escola dominical, os cultos noturnos, era normal, Jesus batizava o Espírito Santo. Aí tinha dia que salvava 10, 15, 20 pessoas que estavam em Jesus. Os crentes levavam as famílias para a igreja, convidavam amigos, parentes, levavam, e Deus trabalhava, libertava, curava, e a obra ia sendo feita. A gente tinha aquela preocupação, às vezes eu fico preocupado. Nós temos hoje aí um material que é a classe discipulada, e às vezes não tem como formar a classe discipulada, porque falta discípulo. Então nós precisamos voltar aos tempos passados, ou seja, a chama precisa estar acesa. E o avivamento deve começar por mim. Ou seja, cada um individualmente começar por mim. Se todos pensarem assim e buscar o avivamento, ele vai acontecer. Tem pessoas que esperando o vizinho. Tem que ser a partir do pastor, do diabo, do presbítero, tal. Tem que partir de cada um de nós. Primeira coisa, momento de crise. Nós já aprendemos aqui na lição, a lição primeira e lição 2, que o momento de dificuldade você vai buscar a Deus. E Deus pode permitir que uma crise gera a necessidade de buscar a Deus e Deus se manifestar com poder e aí acontecer o avivamento. Concluímos dizendo que Deus deseja operar nas igrejas do mundo, toda igreja, promover um poderoso avivamento espiritual que venha sacudir as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo do Espírito Santo com perseverante fervor, que haja sinais, que haja milagres, prodígios e maravilha, em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos corpos. Veja bem, por que Jesus batizava normalmente e hoje não batiza mais? Por que acontecer tantos milagres e hoje não acontece mais? Exatamente porque o povo acomodado. Sabe, você vê como
vagos, culto de oração, culto de ensino. Tem muita gente que não gosta de escola dominical, não gosta de culto de ensino. É muito difícil passar uma hora e meia sentado no banco, ouvindo alguém falar uma série de coisas. Eu não aprendo nada. Um dia eu vou dizer, eu não gosto de culto de ensino porque eu não aprendo nada. Nunca vai aprender mesmo. Você não aprende tudo. Mas o capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus disse que quando fosse necessário, o Espírito Santo te faria lembrar. Glória a Deus. Como você vai lembrar de algo que você nunca ouviu?